A sala era testemunha silenciosa da explosão entre eles. Clara, ainda ofegante, sentia o corpo vibrar como se tivesse sido tomado por algo maior do que podia suportar. Leonardo a observava como se tivesse encontrado uma joia rara, os olhos escuros queimando não apenas com desejo, mas com admiração. Você não faz ideia do que está causando em mim, ele murmurou, passando o polegar devagar pelo lábio inferior dela, ainda inchado do beijo. Clara sorriu de leve, tímida, mas havia uma centelha de confiança nova em seus olhos. Pela primeira vez, não se sentia pequena diante dele. Sentia-se vista, desejada, poderosa. Ele se inclinou de novo, beijando-a com calma dessa vez, sem pressa, explorando-a como se tivesse todo o tempo do mundo. O contraste com a urgência anterior fez Clara estremecer ainda mais. Era fogo, sim, mas também era entrega, carinho, quase devoção. Leonardo a puxou para o colo, e ela se encaixou sem resistência. A respiração dos dois se sincronizou, o silêncio preenchido apenas pelo bater acelerado de corações. Ele deslizou os dedos pelos cabelos dela, prendendo o olhar no dela. Eu passei a vida inteira tendo tudo, confessou, com a voz rouca, quase um sussurro. Mas nunca senti que tinha algo meu de verdade. Até agora. Clara sentiu o coração apertar. O milionário poderoso, inacessível, o homem que todos viam como intocável, estava ali, abrindo uma vulnerabilidade que ninguém jamais suspeitara. Ela encostou a testa na dele, fechando os olhos. Então não me perca. O pedido saiu espontâneo, carregado de medo e esperança. Leonardo assegurou com mais força, como se a promessa já estivesse feita. A noite seguiu entre beijos, risadas baixas e carícias que iam da intensidade ao mais puro afeto. Quando o fogo se acalmava, vinha a ternura. Quando a ternura parecia tomar conta, o fogo voltava a incendiar. Era um ciclo irresistível, como se estivessem descobrindo não apenas os corpos um do outro, mas também os segredos da alma. Pela primeira vez, Clara não pensava no julgamento alheio, nas mensagens cruéis, nos olhares acusadores. Estava ali, com ele, inteira. E, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se feliz. De madrugada, adormeceram juntos no sofá, ainda entrelaçados, a cidade iluminada pela janela como um testemunho silencioso de que algo havia mudado. Leonardo a observou dormir por longos minutos antes de finalmente fechar os olhos. E naquele instante soube, com a mesma clareza que guiava suas decisões mais arriscadas nos negócios, não deixaria Clara escapar. Não importava o preço. A claridade suave da manhã atravessava as enormes cortinas de linho da cobertura, tingindo a sala com tons dourados. O silêncio era quebrado apenas pelo barulho distante da cidade que despertava lá fora. Clara abriu os olhos devagar, sentindo um calor confortável ao redor dela. Levou alguns segundos para se situar, até perceber que estava deitada sobre o peito firme de Leonardo. Ele dormia ainda, o braço pesado em volta da cintura dela, como se mesmo inconsciente se recusasse a deixá-la escapar. Por um instante, Clara apenas ficou ali, ouvindo o compasso do coração dele, sentindo o cheiro amadeirado do perfume misturado ao da noite passada. A realidade parecia um sonho. O homem mais poderoso que já cruzara sua vida, inacessível, temido, respeitado, estava ali, vulnerável, adormecido, preso a ela. Um sorriso involuntário escapou de seus lábios. Leonardo abriu os olhos pouco depois. Não havia a pressa habitual, nem a expressão séria que Clara sempre vira quando ele entrava na cafeteria de manhã. O olhar dele estava sereno, quase leve. "Está sorrindo de quê?" murmurou, a voz rouca de sono. Clara corou, mas não desviou. "De você. Assim. Sem terno, sem carranca, sem armadura." Ele riu baixo, um riso raro, que soava como segredo. "Não espalha. Isso arruinaria minha reputação." Ela sorriu de volta, cúmplice. "Então vou guardar só pra mim." Levantar foi uma aventura. Clara tentou se recompor, ajeitar o vestido amassado da noite anterior, mas Leonardo não deixou. Puxou-a de volta pela mão, com um olhar provocador. "O que você acha que está fazendo?" ele perguntou, tentando parecer menos bagunçada. Ele a puxou para si, colando-a novamente ao corpo. "Eu gosto de você bagunçada." O beijo veio em seguida, mais suave que os da noite anterior,
mas ainda carregado de uma intensidade que fazia o corpo dela esquecer qualquer intenção de fuga. Pouco depois, estavam na cozinha. Clara observava, incrédula, o milionário poderoso abrir a geladeira e tirar 2 ovos. Você sabe cozinhar? Ela perguntou, arqueando a sobrancelha. Sei mandar preparar cafés da manhã dignos de reis. Ele respondeu, sério, quebrando o ovo na frigideira. Mas hoje eu quero cozinhar para você. Clara riu, sentando-se no balcão. O homem que comanda impérios não confia em uma frigideira. O império é fácil. Você, é mais difícil. Ele retrucou, lançando-lhe um olhar cheio de significado. A resposta fez Clara estremecer. Pela primeira vez, não havia apenas sedução, mas algo maior. Enquanto ele improvisava um café da manhã torto, mas cheio de intenção, Clara observava com uma sensação estranha. Não era só desejo. Era segurança. Era a percepção de que, atrás de toda pose, havia um homem disposto a se despir de suas máscaras diante dela. E, ao mesmo tempo, havia medo. Porque sentir tanto em tão pouco tempo era perigoso. Leonardo se aproximou, colocando um prato improvisado diante dela. Ovos mexidos meio amassados, torradas tostadas demais. Ele olhou, meio sem graça. Não ria. Clara mordeu o lábio, contendo o riso. Eu não disse nada. Mas pensou. Ele respondeu, sério, mas com um brilho divertido nos olhos. Ela deu a primeira garfada e, surpreendentemente, sorriu. Está bom. De verdade. Leonardo se recostou, satisfeito, como se tivesse acabado de vencer uma negociação milionária. E foi nesse instante, entre risadas, olhares cúmplices e ovos mal feitos, que Clara percebeu, não era apenas paixão. Era começo de algo que poderia mudar tudo. Para melhor. Ou para sempre. As manhãs seguintes não foram mais as mesmas. Clara, que antes se escondia em xícaras de café na cafeteria, agora se via entrando em carros de luxo, jantares privados em restaurantes onde os garçons a tratavam como se fosse parte da realeza. Leonardo não era discreto. Não queria ser. Pegava sua mão em público, olhava-a nos olhos sem medo das câmeras. Era como se dissesse, silenciosamente, ela é minha escolha. E Clara, entre nervosa e deslumbrada, deixava-se levar. Uma noite, ele a levou para um concerto. A sala estava lotada de gente influente, políticos, empresários, socialites. Clara sentiu os olhares queimando, alguns curiosos, outros maliciosos, alguns francamente hostis. Todos estão olhando para mim. Ela sussurrou, enquanto tomavam seus lugares na primeira fila. Leonardo inclinou-se, sem desgrudar dela. Estão olhando para nós. E que olhem. O beijo rápido que ele depositou em seus lábios, diante de todos, foi o tipo de gesto que alimenta manchetes. Clara corou, mas não afastou. E naquele instante, pela primeira vez, ela percebeu que não era apenas paixão escondida atrás de portas fechadas. Era algo que ele queria mostrar ao mundo. Os dias se tornaram um turbilhão. Viagens inesperadas, um final de semana em Veneza, uma tarde em um iate na Côte d'Azur, um jantar improvisado no alto de um arranha-céu com vista para toda a cidade. Clara se sentia vivendo em um filme. Mas não eram apenas os luxos que a encantavam. Eram os pequenos gestos, Leonardo desligando o celular para ouvi-la falar sobre literatura, ou o jeito como ele aprendia a tomar café do jeito que ela gostava, sem açúcar, só para acompanhá-la. Havia fogo, sim, mas também havia leveza. Risadas inesperadas, provocações bobas, beijos roubados no meio de reuniões. Mas o mundo não demorou a reagir. Numa manhã, Clara entrou na cafeteria e congelou ao ver a manchete estampada em uma revista deixada sobre o balcão. Leonardo Monteverde, o magnata inacessível, é visto com nova acompanhante misteriosa. Quem é a jovem que conquistou o coração do homem mais poderoso da cidade? Havia uma foto deles, tirada no concerto. O sorriso tímido dela contrastava com o olhar intenso dele. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Meu Deus! Naquela noite, ela confrontou Leonardo. Você sabe o que isso significa, não sabe? Vão falar de mim. Vão inventar coisas. Eu não faço parte desse mundo. Ele se aproximou, firme. Então deixa que falem. Eu não vou esconder você. Nunca.
Clara olhou, dividida entre o medo e o calor que crescia no peito. Ele era fogo e segurança ao mesmo tempo, caos e abrigo. E foi nesse instante que ela soube. Já não havia volta. Na cama, naquela noite, ele a tomou nos braços como se quisesse apagar todas as dúvidas. Os beijos eram intensos, quase possessivos. Mas havia ternura também, o tipo de ternura que deixava claro que não era apenas desejo, mas uma decisão. Clara se entregou, corpo e alma, sem reservas. E no meio da escuridão, Leonardo sussurrou em seu ouvido: "Você não é um escândalo, Clara. Você é a minha verdade." E essa foi a frase que ficou queimando na mente dela, mais forte que qualquer manchete, mais poderosa que qualquer olhar de reprovação. As semanas seguintes foram um misto de êxtase e tormenta. De um lado, Clara descobria um amor que incendiava cada fibra do seu ser. Leonardo era mais do que paixão, era ternura escondida em detalhes, era proteção silenciosa, era a sensação de que, ao lado dele, ela não precisava se encolher para caber no mundo. Mas do outro lado, havia pressão. Jornais estampavam seu rosto diariamente. Blogs de fofoca inventavam histórias. E, pior, a família de Leonardo não se calava. A cena aconteceu em um jantar de gala. Clara estava deslumbrante em um vestido preto de seda, mas mal conseguia apreciar o ambiente. O pai de Leonardo, um homem de olhar duro e palavras afiadas, se aproximou dela. "Você não passa de uma distração", disse, baixo, sem disfarçar o desprezo. "Mulheres como você aparecem e desaparecem todos os dias." Clara sentiu o rosto queimar, o coração bater descompassado. Estava pronta para recuar, mas uma mão firme pousou em sua cintura. "Leonardo." O olhar dele para o pai era frio como lâmina. "Cuidado. A mulher que você está insultando é a mulher que eu amo." Um silêncio pesado tomou conta do salão. Clara arregalou os olhos. Era a primeira vez que ele dizia aquilo em voz alta. "Eu amo." Naquela noite, de volta à cobertura, a tensão explodiu. Clara chorava, com raiva e dor. "Eu não sou feita para isso, Leonardo. Eu não quero ser manchete, não quero ser apontada na rua. Eu só queria você." Ele a segurou pelos ombros, forçando-a a encará-lo. "E eu sou seu. Com ou sem jornais, com ou sem festas. Você entende isso?" A voz dele era grave, carregada de emoção. "Eles podem duvidar de nós. Mas eu não duvido." Clara respirou fundo, e naquele instante, entre lágrimas e beijos desesperados, eles se entregaram como nunca antes. O desejo era quase selvagem, uma fusão de dor e amor, medo e certeza. A cada toque, a cada gemido, Clara sentia que estavam fazendo mais do que se amar. Estavam selando uma promessa silenciosa. Horas depois, deitados juntos, ela sussurrou no escuro: "E se eles nunca aceitarem?" Leonardo beijou a testa dela, firme. "Então que aprendam a viver com a nossa felicidade." Naquele momento, Clara soube. A batalha estava só começando. Mas não importava. Porque, entre todos os olhares de reprovação e todas as manchetes cruéis, havia um lugar onde ela se sentia inteira. E esse lugar era nos braços dele. As semanas seguintes foram um vendaval. Jornais, programas de TV, colunas sociais, todos falavam deles. Alguns com sarcasmo, outros com admiração. Mas Clara já não tremia diante das manchetes. Aprenderá a sorrir, a andar de cabeça erguida. Ao lado de Leonardo, ela descobrira uma força que nem sabia que tinha. E isso assustava tanta gente. O momento decisivo veio numa noite de gala beneficente, organizada justamente pela família Monteverde. Clara hesitou em ir, mas Leonardo foi firme. "É hora de parar de fugir. Eles precisam ver quem você é." O salão estava lotado, flashes estourando, sussurros correndo pelos corredores como vento. Clara sentia cada olhar cravado nela, mas se manteve ao lado dele, ereta, confiante. No auge da noite, o pai de Leonardo tomou o microfone. Fez um discurso pomposo sobre legado, poder, tradição. E então, lançou um olhar direto a Clara. "E é por isso que certas escolhas devem ser feitas com responsabilidade. Nem todos estão à altura de carregar o nome Monteverde." O salão inteiro gelou. Clara sentiu o ar faltar. Mas antes que pudesse recuar, Leonardo se levantou.
Pegou o microfone das mãos do pai com uma calma que escondia pura fúria. Está certo, pai. Nem todos estão à altura. Ele fez uma pausa, os olhos escuros vasculhando a sala antes de pousarem em Clara. Mas ela está muito além. Um burburinho explodiu. Leonardo continuou. Clara não só está à altura. Ela é a única pessoa neste salão que me ensinou o que significa amar de verdade. E é ao lado dela que eu escolho viver. Quer vocês a aceitem ou não. Clara sentiu as pernas fraquejarem. As câmeras dispararam. O salão virou caos. Mas nada importava. Porque naquele instante, diante de todos, ele a escolhia sem medo. Mais tarde, longe dos holofotes, no terraço do edifício, Clara o encarou, ainda em choque. Você sabe o que acabou de fazer? Ele sorriu, o vento bagunçando seus cabelos. Sim. Eu acabei de declarar guerra. Mas também acabei de declarar amor. Clara riu, entre lágrimas. O coração dela parecia explodir. Você é louco. Louco por você. Ele respondeu, puxando-a para um beijo que não era só paixão, mas também vitória. Nos dias seguintes, as manchetes mudaram de tom. Alguns ainda criticavam, outros começaram a exaltar a história de amor improvável que desafiava tradições. A resistência não desapareceu da noite para o dia, mas já não importava. Porque Clara não era mais a garota tímida da cafeteria. Era a mulher que conquistara o coração de um império. E Leonardo não era mais apenas o milionário intocável. Era o homem que se permitirá ser vulnerável por amor. Na última cena, estavam juntos na mesma cafeteria onde tudo começara. Leonardo, de terno impecável, mas com um olhar mais leve, puxava a cadeira para ela. Sabe qual é a ironia? Ele disse, sorrindo. Eu tinha tudo. Mas precisei vir até aqui, pedir um café, para encontrar o que realmente faltava. Clara segurou a mão dele por cima da mesa. E eu precisei de você para perceber que não sou menor que o mundo. O beijo que trocaram ali, simples e sem flashes, valeu mais do que qualquer gala, qualquer viagem, qualquer fortuna. Porque, no fim, o amor deles não era sobre poder. Era sobre pertencimento. E dessa vez, ninguém poderia tirar isso deles.